Caçadores de Sombras, também conhecidos como Shadowhunters, foi uma série de livros criada por Cassandra Clare, iniciada com Instrumentos Mortais em 2007 e que ela lança até hoje. Instrumentos Mortais ficou tão famoso que ganhou um filme fracassado em 2013 e uma série na Netflix em 2016 que durou só 3 temporadas antes de ser cancelada também. Que na minha opinião também é ruim, apesar da Netflix dizer que é um sucesso. Então, como a gente pode perceber, apesar de eu achar os livros muito bons e eles terem uma crítica boa no geral, sempre foi um problema levar essa história para as telas. E aí aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre a série interminável de livros da Cassandra e também falar um pouco sobre essa obra e sobre a autora. E antes de começar, essa é a minha opinião, você pode discordar completamente dela, mas discorde com respeito, então se você quiser falar alguma coisa na aba dos comentários, tanto como crítica pra mim, quanto como crítica pra outras pessoas, você pode fazer, só que desde com respeito, por favor. E aí a gente também tem que sempre levar em consideração que as pessoas, elas têm gêneros, autores, escritas preferidas, e tudo isso é levado em consideração na hora de se dar uma opinião. Então, se você não concorda com o que eu falo, você pode muito bem ver outros criadores de conteúdo que também têm outros pontos de vista sobre essa mesma obra. A série de Instrumentos Mortais começa com Clary, uma menina de 16 anos que adora arte, tem um melhor amigo chamado Simon e uma mãe super protetora. O sonho dela nesse momento é estudar na maior escola de artes que Nova York tem, que inclusive é onde ela mora. Em um dia normal de adolescente, ela vai pra balada com um amigo dela, com esse Simon, e lá ela descobre que ela vê 3 pessoas que aparentemente nem um amigo dela vê e nem as pessoas em volta, o que é muito esquisito. Um amigo dela sai pra procurar ajuda, porque acha que ela realmente tá vendo pessoas e acredita no que ela tá falando, né? Acredita que ela viu pessoas armadas entrando na balada. E ao invés de esperar, teimosa como ela é, ela vai atrás dessas pessoas sozinha pra descobrir o que elas são ou o que elas estão fazendo. E aí lá ela descobre que, na verdade, ela enxergar essas pessoas também é uma coisa esquisita e incomum pra essas pessoas. E as 3 pessoas que ela vê são Isabelle, Jace e Alec, que são 3 caçadores de sombra, e eles matam um demônio na frente dela, mas na verdade ela acredita que ele é uma pessoa comum, um mundano, como eles chamam as pessoas comuns, né? Depois desse dia, ela sai correndo de lá, e aí o mundo dela vira de cabeça pra baixo, porque ela é forçada a entrar nesse mundo de caçadores de sombra, já que sua mãe foi sequestrada e tem outras pessoas desse mundo atrás dela. E assim se inicia uma das maiores séries de livro que eu já vi na minha vida. E tipo assim, existem muitas séries de livro que tem muitos livros, como Percy Jackson, por exemplo, mas Instrumentos Mortais é uma coisa incrível, que desde 2007 a Cassandra, ela publica livros todo ano, se não quase todos os anos. E apesar de Instrumentos Mortais ser uma série de apenas 6 livros, a gente ainda tem outras trilogias, a gente também tem outros livros soltos, contos que ela coloca, né, que ela publica. E esses livros não necessariamente eles conversam entre si. É uma coisa que não foi publicada, não foi uma ordem cronológica, né? Ela não publicou em ordem cronológica. E às vezes isso confunde a cabeça de muitas pessoas. Então, assim, hoje em dia existem muitos vídeos no YouTube, muitos sites que falam pra você a ordem correta ou de melhor aproveitamento que você pode ter lendo os livros em uma determinada ordem, né? Então, as histórias, elas vêm e vão. São histórias que elas se passam no passado e depois se passam uma história depois da Clary. Fica meio bagunçado e difícil de explicar. E aí a história realmente, tem muitas pessoas que desistem por conta disso. Cassandra Clare, na verdade, é um pseudônimo do nome Judith Lewis. E assim, eu tenho uma visão que, assim, eu não sou a melhor pessoa pra estar falando sobre isso, porque eu gosto muito da Cassandra Clare. Eu gosto muito do jeito que ela escreve os livros dela, apesar de não ser uma história completamente original, ainda assim eu acho que é uma história boa, que tem bons personagens, que tem um bom aprofundamento sobre a maioria deles, se não quase todos, assim, sinceramente. Também tem a questão de que, pra mim, o que mais vale é que nos livros dela tem muita cena de combate. E geralmente tem muitos livros que eu fico muito confusa sobre o que tá acontecendo, porque as pessoas não conseguem escrever sobre cenas de combate.
E pra mim, ela é especialista nisso. Eu consigo entender exatamente tudo o que está acontecendo naquela cena de ação. E isso pra mim é o melhor ponto, porque o livro dela é o que mais tem, né? Isso é o que mais tem no livro dela. E aí existem fatores de que envolvem Cassandra Clare, que eu vou tentar não me aprofundar muito aqui no vídeo, porque não é exatamente sobre isso, mas pra vocês conhecerem a autora, de que ela já se envolveu em algumas polêmicas de plágio. Tem uma que foi a principal, e aí essa principal questão de plágio que eu vou falar agora, ela foi inclusive parar na justiça, foi uma coisa que ficou muito grande mesmo. Uma mulher chamada Sherilyn Cannon acusou a Cassandra de copiar o livro dela. De não necessariamente copiar palavra por palavra, mas copiar a ideia geral e a estrutura do seu livro. Basicamente, essa mulher, ela tem uma série de livros chamada Dark Hunters, que a gente consegue ver a semelhança com Shadowhunters. E ela afirma que antes... Claro, os livros dela foram publicados antes do da Cassandra, e ela afirma que ela entrou numa reunião com a Cassandra Clare, onde elas falaram sobre o livro dela, né? E a Cassandra prometeu pra ela que não ia utilizar o nome Shadowhunters ou nenhum nome parecido ou associado com Dark Hunters, justamente para não pegar essa ideia do livro, para não ficar muito parecido. Basicamente, a Cassandra Clare se defendeu, dizendo que não foi ela que usou Shadowhunters ou Caçadores de Sombra, como é a mesma coisa, só que em português, como marketing de impulsionamento. Quem fez isso, na verdade, foram os produtores do filme que lançaram e também da série da Netflix. Meio que se popularizou entre os fãs. E aí, no fim, a Sherilyn não conseguiu ganhar essa causa no tribunal. Mas é claro que ficou uma coisa muito ruim na imagem da Cassandra, né? Além disso, antes de publicar o seu primeiro livro de Instrumentos Mortais, a Cassandra Clare também escrevia fanfics. O que eu acho que é muito comum no livro, nesse mundo de escritores, porque aparentemente todo mundo já escreveu fanfics. E ela tinha uma série de Harry Potter chamada The Draco Trilogy. E esse, era uma fanfic que ela excluiu antes de publicar o seu primeiro livro. Eu não sei por que ela fez isso, eu não cheguei a ver essa fanfic também, então, eu não faço ideia do que exatamente era. E, na verdade, essa fanfic, ela ficou realmente muito famosa e muitas pessoas que leram a fanfic dela, depois leram o seu primeiro livro, e essas pessoas, não sou eu que estou dizendo, mas essas pessoas disseram que tinha muitas coisas parecidas ou idênticas com a sua fanfic. Eu não acho que eu veja muita semelhança entre Caçadores de Sombras, né, de Instrumentos Mortais e Harry Potter, mas eu acho que eles estavam falando um pouco mais sobre a estrutura, sobre algumas falas de alguns personagens e tal, e, aparentemente isso também pegou um pouco mal pra imagem dela. Sobre essa questão da fanfic, pra mim, é meio muito tanto faz, porque foi uma fanfic que ela criou. Então, assim, ela tá se autoplagiando, isso não faz sentido nenhum. Agora, sobre essa questão com a Sherilyn, eu realmente acho uma coisa muito chata se aconteceu. E eu não tenho propriedade pra falar porque eu também não li os livros da Sherilyn. Então eu não faço a mínima ideia de como eles são. Eu nunca nem ouvi falar antes desse bafafá que deu, né? Essa questão da ideia do livro que a Sherilyn conta também não é como se fosse uma coisa criada pela Sherilyn e muito menos pela Cassandra Clare. Claro que existem... Gente, é só um livro onde tem uma estrutura de adolescentes rebeldes que lutam contra forças maiores. Assim como Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes. Então, assim... Sabe? Tem muitos outros livros que já tinham essa ideia antes, sabe? Claro que as minúcias, os detalhes, eu não sei como é, porque eu não tenho propriedade pra falar. Mas a ideia estruturante do livro de adolescentes corajosos que lutam contra alguma coisa, isso não é nem um pouco original. E aí, falando um pouco mais sobre os filmes, né, o filme e a série, a Cassandra também entrou em uma pequena polêmica sobre isso, porque ela era muito ativa no Twitter, mas na época que estava sendo produzido o filme e a série também, ela sempre dizia que ela estava ali em todos os momentos, que ela estava em todas as cenas, que ela estava fazendo o possível para ser próxima dos atores, para ser próxima ali, para meio que, não para ditar as coisas que tinham que ser feitas, mas também para ajudar nessa produção, já que foi ela que criou o livro, né? E aí, depois disso, a série e o filme receberam repercussões muito negativas. O filme, então, nem se diga. Eu não recomendo de jeito nenhum. Não assistam, por favor. Vocês vão perder 2 horas da vida de vocês, que vocês poderiam estar lendo o livro, inclusive.
uma coisa que eu acho é que, tipo, a galera ficou muito puta com ela realmente por conta disso, porque ela afirmou que ela estava lá. E aí, depois disso, na verdade, ela foi lá e falou: ah, então, não foi muito assim, eu tentei, mas não me deram muito espaço, blá blá blá. Tipo, meio que desconversando, sabe? E aí fica uma coisa realmente chata, porque se você fala pra gente que você tá e depois que dá tudo, que dá uma merda gigantesca, você larga tudo de mão e fala: não, a culpa não foi minha, sabe? Tipo, pelo menos assume, sabe? E assim, por mais que a culpa não fosse dela, ela atribuiu isso a ela mesma, né? Porque ela tinha dito que ela estava lá em todos os momentos. Então, como eu falei, os livros da Cassandra sobre Caçadores de Sombra, ele realmente é uma das maiores séries de livro que eu já vi na minha vida. Então, tipo assim, eu vejo muitas desistências sobre isso. É claro, é muito válido você desistir por muitas coisas. Porque é muito grande, porque você não gostou, porque você não gosta da escrita dela, entre outros. Mas aqui realmente me deixa muito chateada, porque é uma ideia muito boa, sabe? E, tipo, eu acho que até se assemelha um pouquinho com aquela questão da Sarah J. Maas, que a Sarah J. Maas, ela escreve os livros e todos eles conversam. Meu Deus, que susto, achei que eu não tava gravando. E todos eles conversam entre si e é tudo do mesmo universo e tal, só que, tipo assim, eu acho que existe um limite pra isso. E esse é o ponto aqui, entendeu? As pessoas elas batem muito nessa tecla de que existe um limite e tá sendo ultrapassado há muito tempo. Então, tipo assim, são quase 20 anos de publicação de livros, sabe? Tipo, mas uma coisa que eu gosto muito que a Cassandra faz, que é muito diferente da Sarah, é que não necessariamente seus livros conversam. Beleza, às vezes aparece um personagem ou outro que já apareceu em outro livro, e aí realmente você teria que ter lido outro livro pra entender sobre isso. Ou então alguns pequenos detalhes que as pessoas só pegam quando leem os livros na ordem cronológica ou a ordem correta, sei lá. E aí, assim, realmente às vezes fica muito chato, porque é muito livro, você tem que comprar muito livro, você tem que quase se dedicar totalmente a essa série, sabe? Pra você realmente conseguir terminar. Porque por mais que eu goste muito da Cassandra e goste muito desse universo, eu confesso que sim, eu fico com ressaca literária às vezes. Eu também não consigo, eu não terminei de ler todos os livros da série dela. Às vezes eu mesma penso e entendo as pessoas que desistem, porque tem tantos universos e tem tanta coisa pra se ver nova, tantos livros novos, por que você vai se prender apenas em um? Sobre a questão dos outros livros, na verdade hoje em dia a Cassandra ela tá falando que tá lançando os últimos livros de Instrumentos Mortais, de Caçadores de Sombra, né? E aí ela já começou a publicar outro livro. Ela tem um outro livro em parceria com a Holly Black, que é a série do Magisterium. Eu também não li esse livro ainda, mas, enfim, eu acredito que não seja nada relacionado a Caçadores de Sombra, até porque ela tá fazendo em parceria com outra escritora. Mas hoje em dia a Cassandra, né, em 2023, ela publicou um outro livro que não tem nada a ver com o universo de Caçadores de Sombra, que se chama O Portador da Espada. Pelo que eu vi, as avaliações desse livro estão positivas e ela já falou que vai lançar o próximo livro, né, o segundo livro dessa série, que vai ser lançado agora em 2025. Agora, o meu problema com isso é se ela for fazer uma série infinita sobre o Portador da Espada, assim como ela está fazendo com Caçadores de Sombra. Também existe aquele fator de que existem pessoas que querem mais e mais e mais daquele universo, sabe? Tipo, sabe quando uma série ela tem trocentas temporadas, mas aí vai ficando mais temporada e a cada temporada parece que vai piorando, porque já deveria ter acabado, e os produtores eles só continuam fazendo aquela série porque a galera gostou muito, ou então pelo dinheiro, né? Mas, tipo, levando em consideração que a galera tá gostando muito. Tipo, me parece um pouco essa questão do livro da Cassandra. Porque, apesar da gente, tipo, eu gosto muito, muito, muito desse universo, eu acho maravilhoso. E é um universo que é meio de conforto pra mim. Então, toda vez que eu quero ler uma leitura de conforto, eu vou me apegar nesse da Cassandra Clare, de Caçadores de Sombra. Só que, sabe, tipo, se eu tiver que ficar quebrando cabeça pra ficar sempre lendo livro a mais, da mesma história, sabe? Tipo, que eu tenho que pegar os detalhes, que eu tenho que lembrar de coisas do passado que aconteceram, tipo, no primeiro livro que eu li, realmente fica muito difícil. A minha conclusão é que eu sou completamente apaixonada por esse livro. Eu sou completamente apaixonada pelo universo que a Cassandra criou. Eu sou apaixonada por todos os livros que ela tem. Eu sou apaixonada por todos é foda, mas eu gosto muito de muitos personagens que ela criou. E eu realmente me sinto mal, tipo, de pensar que algum dia ele vai acabar.
mas eu acho que essa dor é necessária. A gente precisa saber que às vezes chega ao fim e que as coisas chegam ao fim, e nem por isso ver uma coisa nova é uma coisa ruim, sabe? É uma questão que a gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com essa dor dessa perda. E aí o principal fator de eu gostar muito dos livros dela também é que foi como eu falei, né? Como eles não necessariamente conversam entre si, tem muitos livros, tipo, eles têm muitas possibilidades, sabe? Tipo, é tudo dentro de um universo, mas ela dá pontos de vista sobre vários outros lugares. Dá um ponto de vista sobre Idris, que é a cidade que ela criou, que são a cidade dos Caçadores de Sombra. Tem o Instituto de Los Angeles, tem o Instituto de Nova York, tem o Instituto da puta que pariu. E aí são todos personagens diferentes, personagens novos, com aventuras novas, com possibilidades novas, sabe? Tudo que pode acontecer dentro desse universo. E aí é isso que eu acho muito legal. Só que tem essa questão dos pequenos detalhes, dos personagens imortais que aparecem em quase todos os livros. E aí fica realmente difícil se você não conhece desde o início. Mas no geral, a minha avaliação do livro é muito grande. Agora, eu não sei nem quantos livros tem toda a série de Cassandra Clare, então eu não vou nem saber mensurar, assim, sabe? Tipo, eu não vou nem conseguir colocar uma avaliação em todos os livros. Mas do que eu li até agora, e assim, por enquanto, eu acho que a minha nota é de 4. E eu sei que é uma nota muito alta, mas, e é meio duvidoso eu dar essa nota porque eu gosto muito da Cassandra e dos livros dela. Mas assim, se você quer muito ler e você continua lendo, mas às vezes você perde a vontade de ler, não desista desse livro, sabe? Tipo, não desista desse universo, ele realmente é muito bom. Só dê umas pausas, sabe? Tipo, você lê um livro da Cassandra e depois você lê outro livro de outro universo, e aí você consegue meio que manter tudo, né? Você vai conseguir manter a sua leitura em dia sobre outros livros, você também vai conseguir manter a sua leitura em dia sobre Cassandra Clare. E agora é com vocês. Eu dei muitos pontos negativos e positivos nesse vídeo sobre as histórias da Cassandra Clare, especificamente sobre os Caçadores de Sombra, e eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, do que vocês acham sobre essa série, do que vocês acham de pontos negativos e positivos sobre esse universo.